Um país grande não é feito pelo espaço que em si ocupa, mas pelo povo que ali habita e pela distância, que não é desculpa. Desculpa para não se ver, ou mesmo para não se olhar no olho de tanta beleza que esse Brasil tem para mostrar. Mas não é só beleza, é força, é vontade, é desejo de abraçar. E se tem uma coisa que esse tempo mostrou, é que abraço é uma das coisas boas de se amar. E é pelo abraço mais fácil que a infraestrutura tem que ser para todos, seja para abraçar um amigo que há tanto não se vê, ou para diminuir o custo desse enorme prazer. Prazer de rever, que se confunde com o direito de ir e vir, e buscar o pão de cada dia e vir ao encontro daquilo pelo qual se escolheu existir. Uma terra, várias águas, um céu e um povo tão gigante. É tanta coisa boa que chego a ficar ofegante. Mas isso tudo é emoção, emoção de ver gente se ligando a tudo que essa terra pode dar, ou melhor ainda, o direito de levar. Levar o que o suor do rosto produziu e que agora se encontra com um novo Brasil, que há muito tempo demonstra o quão pode ser grande, se grande for aquilo que nos une. Por isso, aeroportos não são luxo e nem estradas um mero asfalto. Os portos não podem ser esquecidos e nem as ferrovias serem passado. Infraestrutura é questão de Estado e é dessa forma que estamos levando, pensando nos que virão e deixando o legado do encontro, o encontro do povo com as possibilidades e do Brasil com sua grandeza. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências, mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export,
Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Discutindo ideias e apontando caminhos. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Sudeste Export 2021, Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária. Estamos transmitindo diretamente da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro para todo o Brasil e exterior. Por conta da pandemia do coronavírus, estamos com o público reduzido aqui presencialmente e seguindo todos os protocolos sanitários. Agradecemos a todos os participantes aqui presentes no Rio de Janeiro e aos participantes online. Nosso muito obrigado. Nossos próximos eventos serão o Norte Export, dias 19 e 20 de julho, em Belém, no Pará. Centro-Oeste Export, dias 26 e 27 de julho, em Rio Verde, Goiás. Nordeste Export, dias 2 e 3 de agosto, em São Luís, no Maranhão. Santos Export, dias 23 e 24 de agosto, no Guarujá, em São Paulo. Sul Export, dias 30 e 31 de agosto, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E o Brasil Export, dias 28 e 29 de setembro, em Brasília. Todos estão convidados. O Sudeste Export tem o patrocínio da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Associação Comercial de Santos, ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Companhia Docas do Rio de Janeiro, IBL, Instituto Brasil Logística, DP World Santos, Piacentini do Brasil, Porto de Vitória, Praticagem do Brasil, Rumo, Samarco Advogados, Santos Brasil, Santos Port Authority, Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, e Suzano. O Sudeste Export tem o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e a realização da UNA Marketing de Eventos. Para a abertura oficial do Sudeste Export, convido para vir ao palco o senhor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export. Também convido ao palco o senhor Mário Povia, presidente do Conselho do Sudeste Export, diretor de gestão portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro. E também convido para vir ao palco o almirante Francisco Laranjeira, diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, porto anfitrião do Sudeste Export 2021. Convido, então, para fazer a abertura do Sudeste Export, o senhor José Roberto Campos. Muito bom dia a todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. É com satisfação que iniciamos os eventos do Brasil Export. O Sudeste Export, por sua importância no comércio exterior brasileiro, realmente tem muita importância aos temas que temos discutido ao longo desse ano. Eu espero que nós tenhamos um grande sucesso aqui no Rio, com os anfitriões de primeira linha, aqui ao meu lado, e que todos aproveitem e que tiremos daqui bons resultados para melhorarmos a logística brasileira. Muito bom dia e obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Mário Povia, presidente do Conselho do Sudeste Export, diretor de gestão portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Fabrício Julião, CEO do Brasil Export, presidente do Conselho do Brasil Export, Dr. José Roberto Campos, nosso anfitrião, o presidente da DRJ, Almirante Laranjeira, com quem divido a diretoria
da companhia, junto com o Almirante Alvarez, também aqui presente, diretor Jean Paulo também, e em nome deles cumprimentar a todos os presentes aqui e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em ambiente virtual. É muito bom esse reencontro, né? Nós estamos inaugurando aqui essa etapa dos regionais, aqui com o Sudeste Export, e rever amigos, né? Nessa etapa que a gente espera estar realmente na descendente da curva da pandemia e voltar aí ao novo normal, mas, enfim, a esse convívio tão importante. Nós buscamos organizar o Sudeste Export com uma pauta bastante interessante do ponto de vista de assuntos contemporâneos. Vamos falar aqui amanhã sobre desestatização, vamos falar de Porto Cidade e vamos dar uma atenção para a carga, particularmente o estado de Minas, que utiliza os portos da região Sudeste. Provavelmente serão 2 dias bastante interessantes de convívio e muito agradáveis aqui na presença de todos. Vejo também aqui muitos servidores, muitos funcionários da Companhia Docas, gostaria de cumprimentar da CDRJ pela presença de todos, e amigos aqui de associações, da CODEBA também, pessoal das demais regionais aqui. Enfim, é muito bom tê-los aqui. Acho que vamos ter um evento bastante interessante, bastante agradável, e, quiçá, doravante, a gente tem a oportunidade de estarmos mais próximos uns dos outros, confraternizando e discutindo logística, não só portos, né? Portos que por tanto tempo foi gargalo nesse país e hoje é solução, né? Acho que tem um pouco de satisfação de cada um de nós quando vê hoje Porto como solução e não mais como gargalo, mas claramente uma agenda de logística, de multimodalidade, sempre pensando em algo mais holístico para o país. Então, sejam todos bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nossos agradecimentos às palavras do senhor Mário Povia, presidente do Conselho do Sudeste Export. Nós vamos iniciar agora o momento CDRJ. Convido a todos para assistir o vídeo a seguir. A Companhia Docas do Rio de Janeiro é responsável pela gestão dos portos públicos do Estado do Rio de Janeiro, que compreende os portos do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Itaguaí e Niterói. Os portos do Rio possuem importância estratégica como agente governamental, provedor de infraestrutura portuária, contribuindo para o fomento e desenvolvimento do comércio exterior do Estado e do país. A companhia vem investindo fortemente em segurança, atendendo aos padrões internacionais. Inaugurou em 2019 o moderno Centro de Comando e Controle de Segurança Portuária e investiu em treinamento para a qualificação da Guarda Portuária, garantindo assim a segurança e confiabilidade das operações portuárias. Outra ação de destaque é a informatização do processo de acesso terrestre ao porto, que trouxe aos usuários benefícios como aumento da transparência, redução de custo e eliminação de burocracia, resultando no aumento sua competitividade. O Porto do Rio de Janeiro, considerado um dos principais portos do Brasil, possui área operacional de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, com cais acostável de cerca de 7 quilômetros de extensão, com capacidade para receber navios de até 336 metros de comprimento. E está se preparando para poder atender navios de 366 metros em pouco tempo. O porto é atendido pela malha ferroviária da MRS Logística, que dá acesso direto aos terminais e área pública. Além disso, está prevista a construção de um terminal ferroviário dentro do porto, melhorando a operação logística e aumentando a oferta por esse modal. Está sendo construído um novo portão de acesso ao porto que ligará a Avenida Brasil direto ao portão 32. Além de melhorar a eficiência logística, a nova estrutura permitirá mitigar os impactos no trânsito urbano no local.
Com relação ao acesso aquaviário, o Porto do Rio vem implantando o sistema de calado dinâmico e o balizamento do canal de Cotunduba, que visa melhorar a trafegabilidade e também aumentar o calado operacional das embarcações. O Porto do Rio possui 2 terminais de containers, um terminal de produtos siderúrgicos, um terminal de granel líquido, um terminal de trigo, um terminal de veículos e um de passageiros. Além disso, possui 2 terminais públicos multiuso que estão disponíveis para investimento. O Porto do Rio de Janeiro possui uma das principais bases de apoio à operação offshore da Petrobras, para atendimento à Bacia de Santos. Do outro lado da Baía de Guanabara está o Porto de Niterói. Localizado estrategicamente, o porto possui 432 metros de extensão de cais e está preparado para atender as demandas de empresas nacionais e internacionais, voltadas principalmente ao apoio às operações offshore da Bacia de Santos, tendo 2 terminais dedicados a esta atividade. Na Baía de Sepetiba está localizado o Porto de Itaguaí. O Porto de Itaguaí é referência em transporte de granéis sólidos, sendo um dos principais exportadores de minério de ferro do país. Se apresenta como uma importante opção para escoamento de granéis e carga geral, vindos de Minas Gerais e do Centro-Oeste. Todos os terminais do porto contam com o acesso ferroviário direto, através da malha concedida à MRS Logística. Com enorme potencial de crescimento, o Porto de Itaguaí se destaca pelas inúmeras possibilidades de acesso. O porto possui 3 terminais de granéis sólidos e um terminal de container. O terminal de container está apto para receber navios da classe New Panamax, com 366 metros de comprimento, oferecendo um valoroso diferencial para armadores e embarcadores. O Porto de Itaguaí possui ainda mais de 2 milhões de metros quadrados de área disponível para investimento, com possibilidade para a implantação de terminal de granel sólido, terminal de granel líquido e terminal de gás. Na Baía da Ilha Grande fica localizado o Porto de Angra dos Reis. Sua atividade principal é o apoio às operações offshore, em especial dos campos localizados na Bacia de Santos. O Porto de Angra possui 430 metros de extensão e uma área de 78 mil metros quadrados, com possibilidade de expansão. Projeta-se também investimentos ligados ao turismo, em parceria com a Prefeitura, visando a maior integração na relação porto-cidade. A Companhia Docas do Rio de Janeiro e toda a comunidade portuária atuam conjuntamente para proporcionar uma maior eficiência operacional dos portos, gerando oportunidades de novos negócios, investimento e parcerias. Convido agora para fazer o uso da palavra o almirante Francisco Laranjeira, diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Bom dia a todos aqui presentes, a todos que nos assistem de casa, de vídeo, dos seus escritórios. Vejo aqui muitos companheiros da Companhia Docas e antigos amigos aqui. É uma satisfação muito grande para nós estarmos sediando vocês, né? Tenho certeza que a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, está os recebendo de braços abertos. Tivemos uma manhã proveitosa, uma navegação aí no Laurindo Pito, pelo Porto, até a Escola Naval. Eu tenho certeza que o dia está colaborando. Então, eu desejo a todos um evento feliz e proveitoso. Ah, não?
E, em complemento a esse, algumas coisas são repetitivas, entretanto, tem algumas novidades aqui que não foram tocadas, e, portanto, o filme já é um complemento do filme. Eu vou passar de forma bem objetiva, né? E essa apresentação fica disponível aqui para quem quiser. Próximo. O sumário que eu vou atender é justamente em 6 itens. Eu vou falar da melhoria de gestão. Vamos falar agora da parte da empresa como um todo. Melhoria da gestão, melhoria do acesso aquaviário, melhoria do acesso rodoviário, segurança portuária, oportunidade de investimento e responsabilidade social. Próximo. Bom, vamos para a melhoria da gestão. A melhoria de gestão é o fundamento para que a gente possa conseguir as demais coisas. Nós sabemos todos aqui que o Estado tem pouca capacidade de investir em infraestrutura, então depende muito da saúde financeira das empresas. Sendo assim, nós precisamos trabalhar a gestão da empresa para que ela seja saudável e, com isso, a gente consiga uma folga financeira para os investimentos para o porto cada vez melhor e pensando sempre num porto para o futuro. A evolução da disponibilidade, como vocês podem ver aqui, em 2019, nós tínhamos em caixa 14 milhões, fechamos o ano de 2020 com 41 milhões, e hoje, no mês de maio, nós temos uma caixa de 161 milhões. E por que isso? Por que nós estamos conseguindo isso? É o que nós vamos ver a seguir. Próximo. O faturamento da empresa. O faturamento da empresa tem crescido. Vocês podem ver que em 2019 ele foi de 510 milhões, já em 2020, de 652 milhões, e neste ano, nós estamos no mês de maio, esses dados são de maio, nós já temos um faturamento de 416 milhões, indicando um recorde no faturamento referente a esses últimos 3 anos. E por que isso? Isso aí é motivado por 3 fatores. Primeiro fator, a taxa de câmbio. Segundo fator, que os portos não pararam. Nossos portos, apesar dessa pandemia, desse momento que vivemos, estamos há 1 ano e meio confinados em casa, trabalhando alguns em home office, e a parte operacional da empresa, tocando a empresa da mesma maneira como fez os últimos 100 anos. Tendo em vista isso, está aí o resultado. E o último fator que contribui para o faturamento estar aumentando é a demanda do minério de ferro, que é o grande alavancador do Porto do Rio de Janeiro. Próximo. Bom, obrigado. Muito fraquinho. Obrigado. Muito fraco. Bom, senhores, continuando. Então, melhorias na gestão. A primeira coisa que a gente conseguiu, logo na chegada, foi uma redução de 1,4 bilhões no passivo exigível. E como foi conseguido isso? Isso foi conseguido através da revisão de provisões das ações trabalhistas, ações cíveis e ações tributárias. Foi contratado um escritório, um serviço de técnico de perícia, que nos ajudou a arrumar as contas da companhia. Conseguimos, no primeiro ano, 2019, fazer essa redução significativa. Integramos o faturamento dos portos, dos 4 portos. Por incrível que pareça, o faturamento
era descentralizado. Com a centralização, nós conseguíamos fazer com que um ganho de eficiência e um controle muito melhor em todo o faturamento da empresa. Promovemos um plano de redução de despesas, através de um PDV, plano de demissão voluntária, isso para tentar baixar a rúbrica pessoal, que é uma rúbrica que pesa bastante nas contas da empresa, e, igualmente, contratamos uma consultoria tributária. Essa consultoria tributária, em pouco tempo, já surtiu o efeito desejado. Como todos sabem, não preciso dizer, a tributação no Brasil é muito intrincada. Então, nós precisamos da ajuda de uma consultoria, e, em pouco tempo, ela já deu um retorno significativo. Próximo. Negociamos antigas dívidas da companhia com os portos, né, que foi feita uma negociação coletiva com todos eles, mas também com o Tesouro, dadas as dívidas de securitização. Isso permitiu a gente equacionar todas as dívidas. Securitização foi a última da companhia. Então, nenhuma dívida da companhia está em aberto. E, com isso, nós obtivemos a certidão de regularidade fiscal, que é importantíssima para a companhia ter contratos, por exemplo, com a Petrobras, obter o alfandegamento, que nós vamos ver mais adiante, nós até então não dispunhamos. Isso tudo foi reconhecido pelo Ministério no momento que, em 2019, a companhia recebeu o prêmio Portos Mar Brasil, do Ministério, se classificando como segunda colocada em relação à variação do EBITDA, variação positiva, para 2019. Próximo. Passemos à melhoria do acesso aquaviário. Feito o equacionamento da gestão interna da companhia para as melhorias das suas contas, a gente pode partir para trabalhar outras coisas. E partimos para a melhoria do acesso aquaviário. O primeiro passo que eu identifiquei, que eu achei um absurdo, é chegar no Rio de Janeiro e o porto não operar noturnamente para navios grandes. Isso aí me chocou muito, né? Um porto, um estado desse, a gente não poder operar um navio à noite, o navio ficar atracado num berço lá dos terminais de contêiner, sem poder sair 10, 12 horas, porque está esperando clarear, é inadmissível. Então, nós trabalhamos junto com os nossos arrendatários, principais interessados, que compramos boias articuladas, submersíveis, são boias modernas, boias que permitem que o passeio da boia seja muito pequeno e ela agrega equipamentos eletrônicos nela, né? Próximo. E conseguimos, inclusive, com esses equipamentos, fazer com que os navios possuem um canal virtual para trafegar. Foi feito um trabalho junto da capitania, junto da praticagem e junto dos armadores para que a gente pudesse. Esse canal é um canal natural, abençoado por Cristo, né, que nós estamos aqui na Baía de Guanabara, e ele tem uma profundidade que permite a manobrabilidade o tempo todo. Próximo. Aqui só é uma demonstração, né, uma visão noturna do canal de Contunduba, do lado esquerdo aqui uma visão de uma câmara que temos lá no Morro da Urca, e ali a visão de um aplicativo Marine Traffic, onde estão localizadas as nossas boias. Próximo. Bom, outra ação que fizemos para melhorar a melhoria do tráfego aquaviário foi trabalhar o calado dinâmico, né? Nos países desenvolvidos, essa modalidade de operação no porto já é bastante usual. Entretanto, aqui no Brasil ainda estava engatinhando. Nós conseguimos, junto à TPC, em tempo recorde, aprovar uma norma que normatizasse isso e começamos a trabalhar. Basicamente,
os dados coletados pelas boias. Os dados coletados pelas boias, eles, em tempo real, eles alimentam um programa, um software próximo. Esse software, ele recebendo informações de onda, vento e corrente, próximo. Ele vai permitir que a gente opere o calado de forma variável, porque até então o calado era de forma estática. Por quê? Porque a capitania, a marinha determina que o calado para navios que não operam o calado dinâmico é 10% do calado que ele está operando. É o pé de piloto. E com o software do calado dinâmico, ele passa a ser dinâmico, esse caso, próximo. E nós vamos obter janelas, né? Janelas para a saída dos navios. Esse gráfico aqui de baixo. Otimizando o porto como um todo. Próximo. A outra ação que tomamos foi começar a implantação do VTMS no Porto do Rio de Janeiro e, logo em seguida, iniciaremos no Porto de Itaguaí. Ele é um projeto, todos os melhores portos da Europa, dos Estados Unidos já o possuem. Ele, para mim, é o certificado de qualidade de um porto. Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, próximo. São equipamentos que são obrigatórios para ter o LPS. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, o Porto do Rio de Janeiro, o terá até o final do ano. Ele terá um centro de coordenação, terá IS, terá... difícil de ler. VHF, depois terá um sistema de gerenciamento de dados. O VTS, a segunda fase do LPS, ele agrega aqueles equipamentos que estão em branco ali, que é radar, câmera de TV e sensores ambientais. E a última fase é uma fase que a gente vai alimentar um sistema com esses dados da primeira e da segunda fase, próximo, a fim de que o sistema me forneça gerenciamento do porto, gerenciamento da guarda, gerenciamento de acostagem, gerenciamento como um todo, de maneira que o navio chegar ao Porto do Rio de Janeiro, sem a intervenção humana, a fatura já vai parar lá no Departamento de Finanças para cobrar. Próximo. A área de cobertura do VTMS ela foi ampliada, porque nós trabalhamos esse VTMS em comum acordo com a Marinha, porque nós utilizamos um radar dela, utilizamos os sítios da Marinha, porque esses sítios, teremos certeza, se os sítios estão dentro de uma área militar, teremos certeza que eles não serão danificados, serão roubados. Então, existe uma parceria. E, sendo uma parceria, nós tivemos que ampliar um pouco mais a área, que é aquele gráfico que está à esquerda dos senhores aí, à direita dos senhores aí, desculpa. Próximo. E ele também conversa, né? Ele encaixa com o plano piloto do e-Navigation, que é um projeto da IMO,
projeto que, a partir de 2023, nós deixaremos de ter essas cartas de navegação que nós estamos acostumados, partiremos a ter umas cartas de navegação em substituição a essas, toda eletrônica, de modo que o navio será acompanhado em tempo real durante todo o seu trajeto, de tal forma que, ao chegar na boca da barra, o prático irá receber o navio e o navio já terá designado o seu berço de atracação. Próximo. Esse é um exemplo, apenas um exemplo de como será o centro de controle do VTMS. Próximo. Além disso, nós estamos trabalhando no alfandegamento do Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro esteve 10 anos operando alfandegado com uma liminar. A liminar foi derrubada. Estamos há 7 anos sem ter alfandegamento do porto. Estamos em vias de, acredito que até o final desse mês, ou no máximo até o próximo, teremos conseguido alfandegar o porto, o que representa mais recursos para o caixa da companhia. Faremos também, nós não temos ainda um programa de batimetria e dragagem perene, estamos trabalhando nisso para o Porto do Rio Itaguaí, apesar do nosso porto, ele não ser como outros, como Santos, que exige uma constante vigilância sobre esse aspecto. Nosso porto é bem mais tranquilo, esse segmento. E depois, em Itaguaí, nós vamos trabalhar para que o canal derivativo seja ampliado em profundidade e largura, a fim de que eu melhore a operacionalidade do Porto de Itaguaí. Próximo. Esse aqui eu vou passar bem rápido, porque nós já vimos no filme o acesso rodoviário. O acesso rodoviário é o portão 32. Esse portão ele permite que as carretas vindas da Avenida Brasil entrem diretamente no porto, sem interferência no tráfego da cidade, no tráfego de automóveis da cidade. O senhor ministro da Infraestrutura fez a inauguração desse trecho a questão de 2 meses atrás. A Companhia DOCA atrasou um pouco o seu projeto e estamos inaugurando até o final do mês, então, modernas instalações ali de acesso ao Porto do Rio, integrando, então, essa facilidade para o porto. Próximo. Estamos trabalhando também no novo pátio ferroviário e na construção de pátios de triagem, truck center, no Rio de Janeiro e Itaguaí, seguindo a orientação do Ministério. Hoje em dia, os nossos caminhoneiros chegam e não têm onde estacionar seu carro, não têm onde comer, não tem uma área de apoio a eles. Estamos trabalhando nisso também. Próximo. Segurança portuária. Também já percorremos no filme, só para lembrar, atualmente Porto do Rio de Janeiro tem um centro de controle, de comando e controle de segurança portuária, localizado aqui no prédio da Avenida Rodrigues Alves. Ele possui mais de 280 câmaras, possui 7 radares de perímetro, possui totens espalhados pelo campo, pelo porto com telefone, possui sirenes no porto, tudo isso para atender o ISPS Code. Próximo. Esse é o exemplo aí da sala de controle lá do centro de controle de segurança do porto. Próximo. E a informatização do porto. Com o auxílio do Sindicato dos Operadores Portuários, nós obtivemos o software, nos forneceu o software que nós vamos controlar o acesso aos portos tanto do Rio de Janeiro como Itaguaí, serão totalmente automatizados, com reconhecimento das placas e também reconhecimento facial de quem adentra o porto. Com isso vai permitir
um controle mais efetivo, dando mais segurança ao porto. Próximo. Oportunidade de investimentos. Como nós já vimos no filme, o porto dispõe ainda de áreas imensas. Então, nós vamos aqui apenas situar rapidamente as oportunidades que nós temos. Só para situar todos, a Companhia Docas do Rio de Janeiro é o segundo porto em movimento, em toneladas de movimento de carga, e fazendo um total aí de 5,5 milhões de cargas anual. Próximo. Por tipo de carga, a carga que é utilizada é a carga que eu não enxergo, tem que dar uma... Granel sólido, que são 83%, container em 23%, granel líquido e granel e carga geral 2% e granel líquido 1%. Próximo. Ele contribui para a corrente do comércio, o porto de Itaguaí com 19,2 bilhões e o do Rio de Janeiro com 12,3. Os demais portos, Angra e Niterói, eles operam offshore, então não estão nessa aí por causa disso. Próximo. Como nós já vimos, o porto de Itaguaí possui mais de 2 milhões de metros quadrados disponíveis, né? Mais de 2 milhões de metros quadrados disponíveis de área para ser trabalhada. Entretanto, nós julgamos que ele tem uma vocação especial para abrigar uma UPGN, devido ele estar exatamente bem à frente do campo de Santos, né? E possuir, né, uma distância não muito grande, com um investimento razoável, não elevado, poder se integrar ao gasoduto de Santos, gasoduto de Campinas, que é essa interligação que vocês veem aí no slide. Próximo. O Porto do Rio de Janeiro está dividido em áreas, a área do Caju, que ele representa 65% do faturamento, a área de São Cristóvão com 9% e a área da Gamboa com 28% do restante. Próximo. Nós temos disponível para investimento no Porto do Rio de Janeiro, para essas áreas de granel líquido, que estão em laranja, e o cais da Gamboa também para cargas de uma forma geral, todo esse em azul aí, investimento, que são armazéns, e para carga geral, e especialmente a expansão do porto e a Ilha da Pompeba. A Ilha da Pompeba, ela fica distante aqui do cais do porto de cerca de 400 metros, e nós entendemos que ela é a expansão do nosso porto. Como todos sabem, os navios vão cada vez aumentando mais de escalado, vão cada vez sendo maiores. Então, a gente precisa pensar no porto para frente, está na frente da onda. E a Ilha da Pompeba é justamente onde nosso porto pode crescer para ela, né? A gente pode fazer daí uma expansão para a carga de uma forma, qualquer tipo de carga, containerizada e granel sólido, sem problema nenhum. Próximo. O Porto de Angra, nós já vimos, o Porto de Angra ele é arrendado a uma empresa totalmente, né?
mas, entretanto, o capital da empresa foi feito com esses terrenos todos que estão aí coloridos. A companhia tem muitos terrenos lá. E como o nosso presidente indicou, ele quer transformar isso numa Cancún brasileira. Então, a companhia Docas está disponibilizando os terrenos para investimento justamente nessa área aí, desenvolver o turismo ali no Rio de Janeiro, ali em Angra dos Reis. Próximo. O Porto de Niterói é um porto também que só opera offshore, assim como o de Angra, e nós temos ali ainda um terminal de pesca que estamos negociando com o município do Rio de Janeiro. Próximo. Bom, terminando, nós temos uma responsabilidade social, nós temos que pensar em ajudar a comunidade em torno do porto. Sendo assim, quando a cidade ela trabalhou o Porto Maravilha, abriu as avenidas, a companhia não tinha condições financeiras de trabalhar a melhoria dos seus armazéns já muito caídos. Nós fizemos uma parceria aqui com os nossos arrendatários, usando de uma lei de incentivo fiscal. Nós transformamos aquela rua ali no maior projeto muralístico urbano do Rio de Janeiro, tendo em vista que quem pintou isso tudo aí, 90% dos pintores desse museu a céu aberto foram os moradores da área ali, dos morros em volta do porto. Próximo. E agora nós estamos pensando no porto, transformar nosso porto em um porto verde. Porto Verde, nós estamos pensando em fortalecimento da relação com o Porto Cidade, né? Estamos implementando programas ambientais no porto, vamos instalar uma energia renovável aqui nos nossos telhados aqui dos armazéns, para breve o porto poder fornecer aos navios que atracam uma energia limpa, e assim a gente vai ter um selo de qualidade verde. Próximo. Bom, tudo que se faz na companhia, nós trabalhamos nesse triângulo aí. Nós todos trabalhamos, somos legalistas, republicanos e nacionalistas, porque nós queremos um Brasil melhor, trabalhamos com afinco, 24 horas no nosso porto, para que ele delegue aos seus filhos, né? Seus filhos tenham um Brasil e seus netos tenham um Brasil melhor do que nós estamos vivendo hoje em dia. Próximo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao almirante Francisco Laranjeira, diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, porto anfitrião do Sudeste Export 2021. Nós vamos ao próximo momento dentro do Sudeste Export. Olá, amigos da Sudeste Export. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vocês me conhecem. Eu sou Júlio Castiglione e, circunstancialmente, estou aqui presidindo a Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa. Nesse mesmo momento em que eu falo com vocês, está acontecendo a primeira audiência pública de privatização de uma companhia Docas no país. Hoje é dia 6 de julho de 2021, um dia histórico, um dia importante, em que o governo federal está recebendo contribuições para que a gente possa aprimorar esse modelo que se propõe. Bem, como eu cheguei aqui nesse momento, numa quadra tão importante, para um porto secular, um porto que tem uma história que se confunde com a própria história da minha cidade, Vitória, e com a história do meu estado, Espírito Santo. Bem, essa história não é sobre mim, essa história é sobre todos nós que gostamos de porto, que vivemos o porto e que estamos ávidos, claro, por um modelo que, enfim, emancipe, projete o setor portuário brasileiro. Bem, diante disso, sabendo que é do interesse de todos, eu os convido para uma breve jornada. Em 15 minutos, vou mostrar para vocês o que eu encontrei na Codesa quando cheguei, o que nós fizemos desde então e, principalmente,
o que será do futuro dessa companhia e como esse futuro vai impactar a sua vida e a sua atividade no Porto de Vitória. Bem, amigos, depois de 2 anos, de quase uma centena de eventos, de muito diálogo, de encontros inclusive aqui no Brasil Export, no Sudeste Export, não se tem dúvida de que a proposta que está sendo apresentada tem um potencial transformador. Mas a gente sabe, grandes transformações também são feitas de pequenos momentos. E eu quero relatar, quero dividir com vocês um momento que vivenciei, que parece episódico, parece pontual, mas que para mim foi muito importante, que tem sido importante para toda essa companhia. Era dia 26 de dezembro de 2018, um dia após o Natal daquele ano. Eu saí de Vitória, minha cidade, com destino a Brasília, para fazer uma reunião com o ministro Tarcísio, que eu não conhecia ainda pessoalmente. O convite foi feito naquela ocasião pelo secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, que eu também não conhecia, e eu fiquei muito apreensivo. Era algo inédito para mim, algo grandioso, e eu levava comigo na minha bagagem um roteiro pronto, ensaiado, né? Desse que a gente faz, inclusive, para poder impressionar quem a gente quer que fique impressionado. A cada momento que eu revisitava esse meu discurso, eu ficava com mais dúvidas. Cheguei a questionar o meu entusiasmo, talvez até a minha ousadia de estar ali naquele momento. Mas essa minha apreensão, que era natural, ela se dissipou rapidamente. A reunião não demorou mais do que 15, talvez 20 minutos. Uma conversa despretensiosa, eu diria até, de certa forma, informal, mas muito clara. Ali a gente selou um acordo. Não um acordo entre chefe e chefiado, mais do que isso, um acordo de propósito. Um acordo em que ficou claro aquilo que estava encomendado para o presidente da Companhia Docas do Espírito Santo e para essa companhia, com todos os seus funcionários, com todo o seu ativo intelectual. A gente deveria, naquele momento, promover um choque de gestão. A gente deveria, naquele momento, fazer aquilo que fosse razoável, aquilo que a sociedade espera de uma empresa estatal. Mais do que isso, seria importante ter diálogo sempre, mas nunca sucumbir à captura política. E, por fim, a encomenda que ficou clara para nós: participar da construção coletiva da primeira concessão portuária do país. Aqui na Codesa, a gente sempre incentiva todas as pessoas, a nossa equipe, a exercitar um bom hábito. O hábito de reconhecer aquilo que já foi feito por aqueles que nos antecederam. O hábito de reconhecer que esse porto não foi criado agora. Esse porto tem um enredo, como eu disse, secular e que merece ser respeitado. Quando cheguei aqui em março de 2019, encontrei um porto bem estruturado, é verdade. Tinha aqui um canal de acesso ao Porto de Vitória já recentemente estragado, que demandou mais de 100 milhões de reais do governo federal, foram aqui aplicados. Nós temos também investimento em um novo cais, aqui atrás de mim a gente tem um cais do Atalaia, um cais moderno, que demandou mais de 180 milhões de reais de recursos públicos. Um moderno controle de tráfego marítimo, o nosso VTMS, enfim, um porto realmente bem estruturado. Mas ainda faltava mais. Faltava um choque de gestão, faltava um incremento na governança dessa companhia. E a gente tem um mantra: essa empresa é uma empresa estatal, ainda hoje uma empresa estatal. Mas a empresa estatal não tem alvará para ser deficitária. Ela tem sim um compromisso com os bons resultados, com a boa performance. E é claro, esses bons resultados, essa boa performance deve se reverter em benefício socioeconômico para toda a comunidade. Essa é a função social de uma empresa estatal. Mas repito, e tenho dito para todos que estão conosco nessa jornada, uma empresa estatal não pode ter compromisso com o déficit. E para romper com esse compromisso, o que nós fizemos? Com o aval do Ministério da Infraestrutura, qualificamos a equipe. E quando eu digo qualificamos a equipe, pode parecer que aqui não havia profissional qualificado. Não, não se trata disso. A gente conseguiu encontrar um alto capital intelectual dentro dessa companhia, demos oportunidades a muitos. Além disso, fomos ao mercado contratar profissionais e essa equipe hoje, que é composta por gente, por prata da casa e também por pessoas experimentadas no mercado, está conduzindo um processo de desestatização internamente na companhia. Fizemos essa guinada de movimento e a primeira coisa que foi feita com essa nova equipe é
qualificação do custeio. Para qualificar o custeio, foi importante revisitar todos os contratos da companhia, relicitar aqueles contratos que pareciam para nós antieconômicos, fazer uma fiscalização, inclusive, sobre a juridicidade desses contratos. E o resultado prático disso foi, já no primeiro ano de gestão, cerca de 30% de saving, de economia nos gastos da companhia. No âmbito da política de recursos humanos, a gente também precisou racionalizar decisões muito difíceis, decisões que a gente não comemora, mas que resultaram no enxugamento do quadro na ordem de 30% do que se tinha antes. É claro que respeitando todos os direitos trabalhistas, com muito diálogo, mas, sobretudo, tendo compromisso com a perenidade da companhia. Porque, afinal de contas, se a companhia não consegue sustentar, a longo prazo ela não consegue sustentar também as pessoas que dela dependem. Mas não adiantava olhar apenas para a despesa, era importante também olhar para a receita. Incremento de receita não se faz do dia para a noite, a gente sabe. É necessário planejamento, diálogo, entendimento com o setor produtivo. Por isso que a gente reposicionou o setor comercial da companhia. Hoje a companhia não trabalha de forma passiva, esperando a demanda do setor produtivo. A gente vai ao mercado, conversa com quem tem carga para movimentar aqui no Porto de Vitória e no Porto de Capoaba, e com isso a gente se antecipa aos movimentos. A gente já tem um resultado promissor. Desde que o Fundap foi reestruturado em 2013, a gente pode dizer que os anos de 2019 e 2020 foram os melhores anos da história do Porto de Vitória em termos de volume de movimentação. Isso é promissor e também já está trazendo para nós um ano de 2021 que é o viçareiro. Em 2021 a gente já teve um primeiro semestre espetacular e muito provavelmente a gente vai ter um ano ainda melhor no seu desfecho. Isso, repito, não se faz do dia para a noite, se faz com muito trabalho e com gente qualificada. Agora, é importante que, ao pactuar relações comerciais, a gente não tenha déficit de credibilidade. Por isso também a gente tem trabalhado no sentido de trazer segurança jurídica para os contratos. Todo mundo que trabalha em porto, todo mundo que já teve o desafio de interpretar contratos portuários, já experimentou uma grande insegurança. Nós temos um dever aqui, minimizar essas inseguranças, se não for possível, talvez até eliminar essa insegurança. E é por isso que a gente tem lançado processos seletivos simplificados para fazer contratos de arrendamentos transitórios e, mais do que isso, a gente tem buscado, com diálogo, trabalhar junto com os arrendatários para buscar pontos de concordância. A gente não pode deixar de lembrar que a grande vocação de uma companhia docas é administrar o ativo portuário. E por isso a gente teve um foco com inspiração, inclusive, na linha programática do governo federal. A ordem aqui, a orientação da diretoria, a orientação dos gestores da Codesa era: está proibido falar de novos investimentos, está proibido falar de busca de recursos em Brasília, enquanto a gente não conseguir entregar o proveito social, o proveito econômico que a comunidade portuária já esperava em relação aos investimentos que já haviam sido feitos. Foi por isso que nós encontramos uma obra em andamento, uma obra de construção do Cais do Atalaia, uma obra absolutamente importante, que consumiu em torno de 180 milhões de reais do governo federal. E a gente tocou essa obra, entregou tempestivamente, licenciou, e o Cais do Atalaia hoje já está em operação, um novo equipamento que está sendo aproveitado por toda a comunidade capixaba. Um outro investimento importante, eu diria até mesmo emblemático aqui para o Porto de Vitória, é relativo à dragagem de aprofundamento que foi feita nos últimos anos. Um investimento que demandou um esforço muito grande, não apenas técnico, mas um esforço político também, na melhor acepção do termo. A bancada capixaba toda trabalhou para buscar esses recursos e, enfim, o Porto de Vitória pôde fazer a sua dragagem de aprofundamento. O que ocorria, porém, quando nós chegamos aqui, é que essa dragagem de aprofundamento, embora já finalizada, ainda não permitia que houvesse aqui o ingresso de navios com maior consignação. Ainda era dependente de uma nova sinalização náutica, ainda era dependente de uma concertação, de uma pactuação técnica com a Marinha do Brasil, com a praticagem. Isso que foi feito, né? E aí, sem nenhum arroubo de pessoalidade, sem nenhum capricho, não há problema nenhum de enxergar essa obra como uma obra de Estado, uma obra para o interesse público, e não uma obra que deva ter a assinatura de um ou de outro. Por isso que a gente também deu continuidade, a gente fez a sinalização náutica e já no ano de 2020 a gente conseguiu fazer com que os primeiros navios com essa nova prescrição já ingressassem no porto. Bem, essa mudança de chave na área administrativa, na governança da companhia, na área comercial e também na área operacional, começa a trazer frutos e maior liberdade de atuação para essa companhia. No ano de 2021,
A gente já está fazendo a dragagem de manutenção do canal de acesso a Porto de Vitória e também dos berços com recursos próprios. Mas é claro, amigos, que a companhia ainda tem imperfeições, tem muito desafio pela frente. E a pergunta que a gente tem recebido agora nesse momento é, já que a companhia consegue performar bem, já que ela conseguiu apresentar bons números aí do 2019 até agora, meados de 2021, por que a gente iria privatizar essa companhia? É isso que eu vou tentar responder para vocês. A Codesa tem conquistado números expressivos nos últimos 2 anos e meio. Por exemplo, conquistou o seu melhor resultado contábil da história no ano de 2020. Bons números na movimentação, inclusive. Incremento na parte de governança, como eu já mencionei. E essas conquistas de um passado recente têm autorizado algumas pessoas à conclusão de que a Codesa, de fato, não deveria ser privatizada. A gente discorda dessa conclusão. A gente discorda porque quando a gente vai visitar o passado da companhia, a gente percebe que, de fato, a Codesa teve momentos de altos e baixos. Mas o que garante, de fato, aquilo que a sociedade quer da Codesa não é esse sobressalto. Nós precisamos de perenidade, de previsibilidade, precisamos de um crescimento constante. Tenho ouvido também de algumas pessoas que a Codesa, hoje a Autoridade Portuária Pública, deveria se manter pública porque outros portos são geridos também por autoridade pública e têm performado bem. Os exemplos são corriqueiros e sempre vem nessa narrativa o caso do Porto de Roterdã, o caso do Porto de Antuérpia. Bem, também entendo que essa comparação ela é equivocada, porque quando a gente vai verificar de fato qual é a racionalidade que informa os processos decisórios desses portos, né, dos portos que de fato têm funcionado mundo afora, você percebe que a racionalidade que ali é empregada é uma racionalidade totalmente, puramente privada. Não quero dizer com isso que Porto de Roterdã, Porto de Antuérpia e outros portos não têm uma função social a desempenhar. Sim, eles têm, e a Codesa também o terá. A Codesa também preservará a sua função social. Mas é muito difícil entregar a resposta que a sociedade exige, no tempo que o processo produtivo exige, estando em torno desse modelo estatal brasileiro de atuação. Quando você olha, repito, o paradigma do Porto de Roterdã, do Porto de Antuérpia, você percebe que, embora a titularidade da autoridade portuária, ou seja, a titularidade, o dono da empresa que gera o porto, seja um dono público, todas as decisões ali empreendidas, seja de caráter comercial, da relação com seus trabalhadores, é uma decisão de índole privada, ou seja, existe uma racionalidade privada. E nós precisamos trazer isso para o Brasil. A carga não espera, a carga é a rainha do porto. É ela que vai determinar se um porto vai movimentar bem ou não, se o porto vai ter investimento ou não, se ele vai gerar riqueza, se vai gerar emprego, se vai gerar arrecadação tributária. Se a gente não tiver condição de dar a resposta no tempo que a carga exige, a carga vai embora e o porto se perde. Então, nesse modelo brasileiro que nós temos, eu não tenho dúvida, e esse grupo de trabalho não tem dúvida, de que a gente só vai conseguir se equiparar a esses portos que performam bem, a gente só vai conseguir ter uma paridade de armas para fazer essa competitividade global se a gente tiver igualmente esse dinamismo que informa as relações privadas. E a proposta de privatização, a alienação do controle acionário da Codesa, aliada à concessão do porto organizado, pretende dar uma resposta a esse anseio da comunidade portuária e da sociedade como um todo. Nós precisamos dar dinamismo nessa relação de negociação comercial entre quem gera o porto e quem precisa do porto para empreender. E a gente só consegue fazer isso, repito, enfatizo, com essa racionalidade privada e com o ordenamento jurídico que já possuímos hoje. A Lei de Concessões é do ano de 1995. É um instituto jurídico já muito experimentado no Brasil. Nós temos capital intelectual que entende, nós temos um modelo também que é muito mais sofisticado do que era no passado. E por isso, nos parece que o modelo de privatização da Companhia Docas, com a concessão para o caso de Vitória, vai dar uma resposta a contento. E que resposta a contento é essa? É permitir que a autoridade portuária tenha liberdade negocial para tratar com aquele que queira empreender dentro do porto. Claro que essa liberdade negocial não é ilimitada. O porto continua sendo público. O conceito de porto organizado ainda existe. A função social, agora da concessionária, também deverá ser preservada e respeitada. A regulação continuará sendo feita pela própria ANTAC. A política portuária não vai ser cedida, não vai ser transferida para terceiros. Ela continua na mão da sociedade por intermédio do governo federal. O importante é que, no momento de negociar esses contratos, se tenha o dinamismo que hoje a Codesa não tem e que por isso não consegue
ter um salto qualitativo, como a gente deseja, e mais do que isso, um salto de qualidade que seja permanente, que seja perene. Nessa nova formatação, em que a gente consegue aliar o dinamismo da relação comercial privada com a preservação do interesse público, da política pública de infraestrutura, a gente vai estar oferecendo aos arrendatários aquilo que os arrendatários de fato já conquistaram, que é direito deles. Respeito aos contratos. Ou seja, segurança jurídica, previsibilidade só se conquista quando você respeita o contrato, e a proposta que está sendo conduzida pelo governo federal vai nessa linha, de respeitar o quanto pactuado com os atuais arrendatários. Para aqueles que buscam uma oportunidade de empreender dentro do porto e que não conseguiram, muitas vezes por conta desse formalismo, dessa burocracia, dessa atuação letárgica que grava a atuação do Estado brasileiro, a proposta é de mais dinamismo, de maior liberdade, como eu disse. E um mundo de oportunidades se abre. Um operador portuário poderá operar em movimentação de spot, como acontece hoje. Ele poderá se associar com outros operadores. Ele poderá ter formatações, complexões também de negócio com outros arrendatários. E tudo isso, repito, num ambiente privado, entregando ao setor empreendedor brasileiro aquilo que sempre se cobrou do governo brasileiro. E o que sempre se cobrou? Se cobrou que o Estado brasileiro não interferisse demasiadamente nas relações privadas. Trocando em miúdos, o que se cobrou desde então é que o Estado não atrapalhasse quem quisesse produzir. E é isso que o Estado hoje, brasileiro, está apresentando para o setor portuário. A liberdade para que os privados possam trabalhar na convergência e, evidentemente, respeitando uma linha mestra, que é a linha do interesse público. E, por fim, uma atenção especial a quem importa, às pessoas. Porque, afinal de contas, as instituições servem às pessoas e não o contrário. E é necessário ter atenção com a mão de obra que é muito qualificada, que atua hoje em nome da Codesa. E aí é importante fazer um breve esclarecimento. Os portos administrados pela Codesa hoje, a gente recebe em torno de 3.000 empregados portuários por dia. Desses, apenas 5% são empregados diretos da Codesa. Todo o restante, 95%, são trabalhadores portuários avulsos, trabalhadores das arrendatárias. São relações de emprego que não serão impactadas por esse modelo de concessão, por esse modelo de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo. A não ser pelo fato de que, pela nossa esperança e pelos números que já temos, haverá um incremento na atividade econômica. Isso vai trazer consigo novas oportunidades de geração de emprego e de renda e talvez, sistemicamente, essas pessoas também recebam benefício de um novo modelo. Mas especificamente em relação aos empregados que trabalham na Codesa e que têm vínculo diretamente com essa Companhia Docas, estou me referindo aqui aos 238 colaboradores da companhia, uma atenção ainda mais especial nesse processo. E não por outro motivo que o governo federal já sinalizou com um plano de transição, vai receber as colaborações, as cooperações, as críticas que serão apresentadas por esses trabalhadores hoje nessa audiência pública que está ocorrendo, e nós não temos dúvida nenhuma que no final das contas a gente vai ter um ponto de convergência. É uma mudança relevante. Mudanças relevantes não vêm sem um certo desconforto, não há espaço aí para ingenuidade ou para expectativas que não possam ser confirmadas, mas o fato é que o modelo vai atender de melhor forma a todos. É para isso que a gente está trabalhando. E aí, meus amigos, já me despedindo, lamentando pelo fato de não poder estar presencialmente com vocês nessa oportunidade, queria convidá-los para continuar nesse processo, trazendo críticas, trazendo também as sugestões, produzindo um novo modelo que seja cooperativo e que seja coletivo e, sobretudo, com a consciência de que nós estamos diante de um ponto de partida e não de ponto de chegada. Como eu disse no começo, o Porto não começou essa história hoje, ele tem um enredo e esse enredo ele é permanente, ele está se reconstruindo. Nós temos a possibilidade de ser protagonista nisso, de dirigirmos o futuro que a gente quer para a Companhia Docas do Espírito Santo e para os portos públicos capixabas. Então é com essa mensagem que eu me despeço de todos vocês, trazendo vocês para esse jogo mais uma vez. Vamos tentar construir um futuro melhor para a Companhia Docas do Espírito Santo e para todo o segmento portuário nacional. Muito obrigado.
Nós vamos dar início agora ao Momento Porto do Açu. Convido para a sua participação online o CEO do Porto do Açu, o senhor José Firmo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí nesse modelo de trabalho de casa, no trabalho home office. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite e a importante participação do Porto do Açu aqui no evento. Vamos testar aqui o limite da tecnologia e assegurar que eu posso compartilhar minha tela com vocês. Acredito eu que vocês estão ouvindo e me vendo pelo feedback que eu estou recebendo aí do Caio. Bom, para nós é uma excelente oportunidade aqui de compartilhar com vocês as últimas notícias aqui do nosso querido Porto do Açu. Vou fazer uma apresentação rápida e bastante objetiva das últimas notícias do nosso querido Porto. O Porto do Açu ele tem, obviamente, sua história ainda muito jovem, é um porto de quase uma década de concepção. Tem sua localização escolhida justamente para suprir as necessidades de infraestrutura aqui do Sudeste, né, principalmente aqui nesse corredor entre Vitória e o Rio de Janeiro, dois portos importantes que já foram apresentados aqui. O Porto do Açu, então, ele vem como uma solução para a expansão da infraestrutura da nossa região. Todos nós sabemos e gostaríamos de ver o Brasil de volta ao crescimento e, consequentemente, com o seu crescimento, a expansão da infraestrutura é algo absolutamente necessário, principalmente para o balanceamento dessa capacidade portuária nessa região. Nós somos um porto, fundamentalmente um porto de energia e um porto de indústria. Vamos mostrar aqui para vocês um pouco dessas vocações. Temos também uma vocação natural, que é estarmos posicionados justo à frente dessas bacias sedimentares aí, da Bacia de Campos, da Bacia de Santos e da Bacia do Espírito Santo, que, sem dúvida nenhuma, são as estrelas da indústria de óleo e gás mundial. Na última década, foi encontrado mais petróleo nessa região do que em qualquer outro lugar do mundo e, consequentemente, a atividade de exploração e produção é fundamental para o desenvolvimento do Porto do Açu. Uma das suas características, uma das suas fortalezas é, sem dúvida nenhuma, prover a solução logística para toda essa operação offshore, essa operação de óleo e gás. Além disso, o Porto está posicionado para o desenvolvimento industrial. O Porto hoje é a plataforma de desenvolvimento industrial mais desenvolvida possível para o estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. E a gente vai falar um pouco sobre esses desafios e essas oportunidades aqui na apresentação. Nós temos um porto jovem que precisa sempre se mostrar qual é a sua real atividade hoje. O porto, em 2020, movimentou em todos os seus terminais 54 milhões de toneladas. Isso, como porto organizado, fica em segundo lugar atrás de Santos na quantidade de volume movimentado aí dos terminais. Temos 10 terminais privados, temos 25% da exploração, da exportação de petróleo brasileiro passando pelo porto. Temos aí o único terminal privado de capacidade de transbordo de petróleo aqui no Sudeste. Então, é uma parte importante para nós essa atividade de exportação de petróleo. 18 bilhões de reais já foram investidos no porto até agora, com um horizonte de mais 15 bilhões de reais a serem investidos na próxima década. Muito importante. Volumes extraordinariamente altos de infraestrutura. Normalmente, não temos esse tipo de investimento aqui no Brasil. Então, um porto que tem na sua concepção uma concepção de investimento muito forte, com a intenção de atrair, como eu disse, o desenvolvimento industrial, além de ser um porto de energia, que hoje recebe petróleo, gás
a eletricidade, produção de eletricidade, que deve começar agora com a GNA, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, para nós, esses são os grandes números aí do Porto do Açu. O Porto do Açu, ele nasceu com uma pegada de sustentabilidade muito forte. O Porto tem, dos seus 130 quilômetros quadrados, sim, esse é o número, 130 quilômetros quadrados, 40 quilômetros quadrados dedicados a Caruara, que é uma reserva de proteção ambiental de Restinga, a maior reserva de proteção privada de Restinga no Brasil, e tem na sua política de sustentabilidade esses pilares que vocês podem ver aqui, mas é um porto que no seu DNA, na sua geração, é um porto que nasce já com um compromisso social, com um compromisso de sustentabilidade com a sociedade. O ESG continua e continuará crescendo no nível de importância, principalmente na visão dos investidores, e o Porto do Açu se orgulha de ter nascido com o seu DNA muito forte aí de sustentabilidade. Para nós é de muito orgulho os prêmios que o Porto do Açu tem recebido. Todo o nosso time trabalha incessantemente nesses projetos, mas a partir do momento que a gente é reconhecido internacionalmente, o ano passado fomos reconhecidos internacionalmente com o prêmio no projeto de preparação de emergência, principalmente no combate àquele spill de óleo que nós tivemos aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, que chegou até as nossas praias. Esse ano, 2 projetos ganharam prêmios do IAPH, que nos dão muito orgulho, né? O projeto, fundamentalmente, da luta contra o Covid, que todos nós, não só o Porto do Açu, mas todos nós aqui na sociedade brasileira e na sociedade mundial, todos nos demos conta de que o Covid era uma guerra, uma batalha que só seria vencida se houvesse uma união de poder público, de iniciativa privada, de sociedade civil. E nós montamos, então, além da tradicional sala de crise, comitê de crise, nós montamos um comitê de ações humanitárias que, na realidade, foi 100% impulsionado pela nossa população, pelos nossos empregados ali na região, e conseguiram soluções simples, mas extremamente efetivas, de grande impacto na região, que foi aqui reconhecido pelo IAPH com esse prêmio. E o projeto Tartaruga, que é um projeto de proteção que antecede ao porto, um projeto que começou antes da construção do porto e que agora ganha, então, esse prêmio aí. Esse ano foi um ano de muita celebração, onde nós soltamos o filhotinho número 1 milhão após 60 quilômetros de praia de monitoramento e toda a parte de proteção ambiental aí das tartarugas. Esse é um projeto que nos dá muito orgulho. É sempre importante mostrar o reconhecimento internacional do que está acontecendo lá no Porto do Açu do ponto de vista de sustentabilidade. Do ponto de vista de negócio, nosso porto, como tem uma amplitude muito grande, ele tem vários hubs. E aqui a gente fala do hub de minério, que é talvez o primeiro que chegou ali, né, com a exportação de minério, com o mineroduto que vem da Anglo, que vem de Minas Gerais e exporta, esse ano exportou próximo de 25 milhões de toneladas de minério. O hub de petróleo, que nós falamos, 25% da exportação de petróleo brasileiro já passa pelo Porto do Açu. E os hubs em desenvolvimento de gás e energia, com a chegada da GNA, ali tem a fotinho do FSRU, né, do navio de desgaseificação, que já está ancorado e comissionado lá no terminal de GNL, o único terminal de GNL privado aqui do Sudeste. O hub industrial e o hub de logística, que a gente vai falar um pouco mais do desenvolvimento deles aqui. Esse é o esquema do porto. À direita vocês podem ver a Caruara, né, a reserva, e toda a outra parte de infraestrutura do porto. O terminal offshore, que é esse terminal à direita de vocês, que tem a exportação de minério e a exportação de petróleo, e o terminal dragado, o T2, que é onde se desenvolve não só a parte de óleo e gás, mas também toda a parte de logística com o terminal multicarga, o T-Multi, que nós vamos falar um pouco sobre ele, que, afinal, esse ano bate todos os recordes. O T-Multi, esse ano, já produziu, já transportou mais carga do que todo o ano passado. Então, a gente vê aí a grande necessidade e a disponibilidade do Porto do Açu de absorver mais e mais esse crescimento brasileiro, principalmente que a gente está vendo aí nos commodities nesse ano e no ano passado, né? Então, a chegada da GNA, a gente vai falar um pouquinho mais,
e a ser inaugurado nas próximas semanas o aeródromo, que é a última das construções que estão acontecendo lá no Porto do Açu. Esse é o esquema do Porto, vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Porto tem 3 ondas de crescimento: expandir as nossas vocações naturais, atrair e consolidar as indústrias e, obviamente, olhar para frente e ver o que é a indústria do futuro. Como é que nós podemos habilitar para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o Porto do Açu a indústria do futuro. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque essa é uma das grandes pilares de desenvolvimento, principalmente aí nos últimos meses. Houve muita discussão a respeito de como nós podemos fazer isso de forma eficiente. Nós temos, então, a ampliação da nossa vocação, né, principalmente com a chegada do gás. É muito importante para o Porto do Açu poder dizer que nós já recebemos hoje gás lá no Porto. A conexão do Porto do Açu com os gasodutos da malha de transporte brasileira e com os oleodutos da malha de transporte brasileira está por vir. Estamos em fase final de licenciamento de todos esses projetos. Entretanto, o gás em LNG, né, o gás líquido, já chegou ao Porto do Açu, já temos o terminal comissionado, já começamos a despachar gás para a GNA1 na sua fase final de comissionamento. Então, isso para nós é muito importante. Esse projeto de tancagem e de conexão do Açu com a malha de oleodutos é fundamental, é um projeto que está na sua fase final de decisão de investimento, devemos poder anunciar isso nos próximos meses, onde nós poderemos, então, iniciar o projeto que tem como objetivo conectar o Açu não só à exportação de petróleo, como dar flexibilidade para estocagem, tratamento e distribuição de petróleo. O petróleo, a indústria de petróleo brasileira passa por uma transformação, tanto do ponto de vista de upstream, quanto do ponto de vista de downstream, né, com uma presença muito maior de outras grandes empresas mundiais, e isso é fundamental que a infraestrutura acompanhe essa necessidade de crescimento. Nós sabemos que o Brasil tem potencial de, nos próximos anos, dobrar a sua capacidade de produção de gás, dobrar a sua capacidade de produção de petróleo. É isso que a gente vê acontecendo, principalmente após o gigantesco investimento que foi feito nessa indústria nos últimos 3 ou 4 anos. Né? Nós sabemos aí que de todo o dinheiro investido em blocos exploratórios mundiais nos últimos 3 anos, 90% desse dinheiro veio para o Brasil. Ou seja, as empresas mundialmente já decidiram investir aqui e é essa atividade de exploração, consequentemente, essa atividade de produção, que a infraestrutura, nesse caso, a sua aqui, se prepara para essa grande onda de desenvolvimento que nós veremos aqui no Brasil nos próximos anos. O parque termoelétrico é uma conquista extraordinária para a Açu, afinal de contas, ele traz para a Açu uma capacidade de geração de 6 gigawatts, de mais de 6 gigawatts, com a construção da GNA1 e o final do comissionamento, que deve ocorrer nas próximas semanas. A gente já teria 1,3 gigawatts de geração. A GNA2 está na sua fase final de decisão de investimento, deve começar a construção o ano que vem, trazendo mais 1,7 gigawatts, totalizando 3 gigawatts de produção. Isso é um valor extraordinário, é o maior projeto termoelétrico da América Latina, o parque termoelétrico da América Latina, e a gente tem muito orgulho dele estar acontecendo ali no Açu. Essa é a GNA na sua fase final de construção. E aqui o TEMULT, nosso terminal multicarga, que vem crescendo ano a ano, mas que em 2020, 2021, tomou novos patamares de crescimento. Atingimos a capacidade técnica do TEMULT, sendo necessário, então, uma expansão imediata, tanto do ponto de vista de pátio como do ponto de vista de armazenamento. O sucesso do TEMULT se deve muito devido ao fato de que nós estamos atraindo novas cargas, novos clientes, e esse ano tivemos aí recorde pós recorde, vários meses de recorde de movimentação, e já em julho movimentamos mais do que movimentamos o ano passado todo no TEMULT. Então, para nós, muito interessante ver esse nível de crescimento. Temos que investir rapidamente para expandir o TEMULT de forma a consolidar a posição do TEMULT e poder atender às necessidades dos clientes. Iniciamos um serviço de cabotagem com a Norsul para conectar o Rio ao Açu, que é muito importante para nós, que acreditamos que no futuro essa conexão será essencial para o desenvolvimento do que está acontecendo entre os dois portos.
A expansão do Temult vem também da inserção do açu no agronegócio. Nós sabemos que o Rio de Janeiro, durante muitos anos, não recebeu nem fertilizante, nem o grão, né? Ele praticamente vai para o norte ou vai para o sul. Esse ano, em 2020, tivemos a oportunidade de iniciar o projeto de fertilizante de uma forma piloto, comprovando a viabilidade econômica, e agora estamos em plena expansão de mover dos nossos armazéns temporários para armazéns permanentes e expandir o Temult, entrar de vez com o Estado do Rio de Janeiro na indústria do agronegócio, que vai continuar crescendo. Importante fazer esse link de que esse é o início de um processo industrial. Acreditamos muito que, com a nova lei do gás e com o novo mercado de gás, o Brasil volta a ter independência no fertilizante, na indústria de fertilizante. Um país agrícola que hoje importa 90% da sua necessidade de fertilizante base nitrogenada, certamente buscará formas de produção. Essa produção hoje ela não ocorre justamente por causa da diferença do preço do gás brasileiro com o preço do gás internacional, e todas essas movidas dos últimos anos, aí quase uma década de discussão sobre o marco da nova lei do gás, traz de volta a possibilidade do Brasil ter gás em maior abundância, gás de forma mais competitiva e, consequentemente, atrair toda a indústria de fertilizante, principalmente a de produção de fertilizante no Brasil. Para o açu, isso é uma das grandes oportunidades. Nossos estudos que fizemos de desenvolvimento de negócio mostram claramente o açu como o site mais competitivo no Brasil inteiro para uma planta de fertilizantes. E nós temos, então, que criar toda a logística que antecede a essa chegada da planta de fertilizante, enquanto a gente constrói as soluções do gás e, consequentemente, as soluções de fertilizante. A história do açu também é agro, é fundamental para a inserção e o desenvolvimento industrial e econômico ali do açu, porque essa é a base do açu. Nós vimos ali no mapa que o açu precisa do desenvolvimento industrial e tem um potencial gigantesco para que isso ocorra nos próximos anos. A ER-118, que é a ferrovia, principalmente o trecho norte, essa é uma das grandes apostas de que nós teremos, finalmente, não só um balanceamento logístico, né, equilibrando o sistema portuário do Brasil para o futuro, mas também a captura de uma enorme quantidade de carga disponível hoje que nós poderíamos trazer, não só para o açu, como todo o trecho norte ali da ferrovia. Essa ferrovia habilita também grandes investimentos, principalmente na base do minério de ferro, para que a gente possa continuar desenvolvendo economicamente a indústria ali no açu, no norte fluminense e, obviamente, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Gás, como eu disse, é a base, uma das grandes bases. Nós temos um desenvolvimento de base minério de ferro, um desenvolvimento de base gás, e todos esses dois contribuem para o desenvolvimento industrial do açu. O que tem acontecido, o que nós temos visto, é que, além de todo o desenvolvimento industrial tradicional, como nós chamamos, que é o que nós buscamos no açu e sempre buscamos no açu, existe uma nova onda. Vivemos um momento histórico de uma discussão de investimento passa a ser agora ancorada na capacidade que esse investimento tem da sua fonte sustentável. Existem grandes investidores, grandes empresas querendo fazer o salto tecnológico, o salto inovador para buscar já a indústria do futuro. Quando nós fizemos a análise do açu, nós vimos que o açu oferece uma alternativa muito única, uma capacidade de investimento e de flexibilidade para a geração de soluções que outros portos internacionalmente e nacionalmente têm muita dificuldade de fazer. Os grandes portos mundiais hoje têm estratégias de separar e segregar toda e qualquer disponibilidade diária para essa indústria do futuro. Entretanto, são portos com 95%, 96% de utilização. No caso do açu, nós temos um ponto de maturidade em que 18 bilhões de reais já foram investidos, a infraestrutura está pronta, mas tem 90 quilômetros quadrados de retroárea disponíveis para o desenho dessas soluções. Além disso, um porto de calado de águas profundas, que já exporta mais de 80 milhões de toneladas de energia, o que potencializa, então,
sonhar que o Açu pode ser e deverá ser um dos grandes players mundiais na energia do futuro. Esse salto para o futuro se consolidou muito esse ano com a filosofia do Açu Greenport. Ao anunciarmos essas capacidades, ao anunciarmos o nosso alinhamento com o negócio sustentável, baseado na nossa política de sustentabilidade, o interesse foi extraordinário. Nós imediatamente conseguimos fechar com grandes empresas, com grandes inovadores mundiais, possibilidades de uma viabilidade econômica para uma planta solar, de uma viabilidade econômica para uma planta de hidrogênio verde, coisas que realmente são surpreendentes. Discussões que nós imaginamos que levariam anos, passaram a levar meses por causa do nível de interesse. Eu considero que a gente vive um momento histórico do famoso fechamento aí do Rhetoric Gap, que é a discussão de onde o investidor hoje busca, o investimento tem que estar muito linkado com as tecnologias e com as filosofias de sustentabilidade no futuro. Então, o Açu tem, na sua essência, uma possibilidade muito única, e a gente ouviu muito isso dos investidores até agora, que é ser um local fértil para geração de energia renovável, entretanto, linkada à produção dos insumos necessários para a industrialização, e aí fazer, então, um desenvolvimento industrial absolutamente sustentável e correto, né, de forma eficiente, desde o início, conectado à logística e à capacidade de um porto, já com infraestrutura de exportação, já com capacidade de exportação, principalmente de energia líquida, como é o que a gente tem ali no Açu. Então, um porto de calado de condições internacionais, capaz, conectado já às grandes cadeias internacionais de logística de energia, sendo capaz, então, desenhar os grandes projetos do futuro da transição energética. Essa é a grande visão do Açu que a gente enxerga para um dia ter algo parecido com o que a gente vê aqui de ocupação industrial, que está linkado a energias renováveis, seja eólica, offshore ou onshore, conectado de uma vez à indústria química, conectado de uma vez à indústria de aço do futuro. A indústria de geração, a indústria química e a indústria de aço são as duas indústrias que irão ter que se reinventar nas próximas décadas. Todos nós sabemos disso, porque são os dois segmentos industriais que mais contribuem para a geração de CO2 na atmosfera. Então, essa transformação se encaixa perfeitamente nas possibilidades ali do Porto do Açu. Essa era a minha apresentação. Eu queria agradecer uma vez mais a oportunidade de apresentar o Porto do Açu aqui para vocês, com as últimas novidades, convidá-los ao YouTube e a sua experience no YouTube, para que vocês possam conhecer melhor o Porto do Açu. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor José Firmo, CEO do Porto do Açu. Muito obrigado. Vamos dar início agora ao momento SPA, Santos Port Authority, com a exibição de um vídeo a todos que acompanham o Sudeste Export. Ter mais de um século de história nos traz a vantagem de carregar aprendizados, maturidade e de saber o que deixar para trás e o que preservar. Passamos por mares turbulentos, mas não perdemos o norte. O que nos impulsiona são a dedicação, o esforço e o conhecimento. Temos muito orgulho de ser o maior da América Latina e agora assumimos o compromisso de ser também o melhor. Mais moderno, mais transparente, mais eficiente, mais sustentável, mais global. Tudo está mudando e nós também. Estamos mais abertos para o mundo, para as parcerias, para o desenvolvimento. Comprometidos com o mercado, com a sociedade e com o Brasil. Autoridade Portuária de Santos. Porta para o mundo. Parte de você. O ano de 2020 foi, ao mesmo tempo, complexo e de muitas conquistas para o Porto de Santos.
Mesmo com os desafios impostos pelo enfrentamento de uma pandemia inédita e que afetou o comércio exterior, o Complexo Portuário de Santos obteve sucessivos recordes de movimentação. O volume operado saltou de 134,4 milhões para 146 milhões de toneladas, crescimento de 9,4%, algo que nem as melhores projeções no cenário pré-pandemia poderiam apontar. Ao assumir a presidência da companhia por indicação do Ministério da Infraestrutura, o MINFRA, em abril, reafirmamos o compromisso de transformação rumo à consolidação de um novo momento da história do Porto de Santos, que, ousamos dizer, marcará a mudança do comum para o inovador. As aprovações da nova poligonal e do plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos são marcos históricos que lançam as bases do Porto do Futuro, primando por uma lógica de otimização na ocupação das áreas, que permite ganhos de escala e favorece sobremodo a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Com isso, projetamos um pacote de aproximadamente 7 bilhões em investimentos, composto pela completa remodelação da ferrovia interna do Porto e também por leilões das áreas portuárias. Ao todo são 8 leilões, sendo que 2 deles já foram realizados, o STS-14 e o STS-14A, com 505 milhões em outorgas para a SPA. São os primeiros valores de outorgas a irem para o caixa da autoridade portuária desde 2010, propiciando à companhia ampliar a capacidade de investimento e modernização do porto e trazendo independência financeira para a empresa. Aliado a esse cenário, o porto se transformou em um canteiro de obras, fruto da retomada da confiança do investidor. Estão em andamento pelo menos 10 grandes construções, ampliações e modernizações de terminais, totalizando 2,3 bilhões em investimentos. O momento coincide com uma nova e virtuosa etapa do porto, marcada principalmente por 2 situações: a relicitação da primeira leva de contratos firmados na década de 90 e uma nova onda de investimentos realizados em arrendamentos vigentes como contrapartida à negociação da prorrogação dos contratos. Tendo por base as melhores práticas de governança e transparência, com foco em elevar o nível dos serviços prestados e a sustentabilidade econômica, e para manter a companhia cada vez mais eficiente e lucrativa, aceleramos as medidas que são indispensáveis para preparar a companhia para a máxima geração de valor e contribuir significativamente no processo de desestatização. A eficiência, austeridade e diligência são marcas registradas dessa gestão e resultaram em importante crescimento de receitas e lucros, consolidando e incrementando o resultado já obtido em 2019. Encerramos 2020 com um lucro de 202 milhões. É a primeira vez desde 2014 que a companhia fecha com 2 resultados positivos na sequência. Mais importante que isso, avançamos significativamente na pavimentação do caminho para o crescimento sustentável e consistente, vital para o fortalecimento desse ativo tão importante para a cadeia logística nacional. Criamos ainda uma agenda voltada ao fortalecimento da relação porto-cidade, com ações que buscam fomentar projetos sociais, turísticos, culturais e de mobilidade urbana. Acreditamos que a chave do futuro da SPA reside nas pessoas que a integram e pelas quais somos imensamente gratos. Imbuídos do espírito de servir que nos move, reiteramos a confiança para sempre cumprir nossa missão e gerar valor aos clientes, acionistas e sociedade. Os agradecimentos ao Momento SPA. Muito obrigado a todos que participaram conosco desta manhã. Nós faremos um intervalo e voltaremos às 16 horas com o Sudeste Export. Muito obrigado.